Olá, gente. Eu vou contar para vocês um pouco sobre Santa Paulina. Como dia 9 de julho é um dia dedicado a Santa Paulina, então eu vou falar sobre ela. Santa Paulina foi uma menina que veio da Itália, de um lugar que se chamava Vigolo Vataro. Ela nasceu lá, Vigolo Vataro. Então ela é uma ítalo-brasileira, porque ela veio com 10 anos de idade para Santa Catarina e de coração ela é brasileira, né? E então ela sempre foi piedosa, de uma família muito pobre, de uma família da lavoura. Ela também chegou a trabalhar muito na lavoura e ao chegar para o Brasil, conseguiu uma amiguinha que também tinha o mesmo fervor que ela. Sempre pegavam as duas na capelinha de madeira, rezando, né? Sempre com uma vida de piedade, catequizavam os amiguinhos mais novos, né? Do que elas. Então teve sempre uma vida de piedade. E então Santa Paulina, ela com o passar do tempo, que os pais vieram para o Brasil naquela época de aventurar, né, para ver se conseguia melhorar de vida, porque era uma pobreza muito grande e tal. Então, quando migravam o pessoal para o Brasil, eles foram uma das famílias que vieram. E então, o que aconteceu? Santa Paulina, ela sempre se dedicando, com o exemplo dos pais, da família, que era uma família muito católica, muito piedosa, e ela também continuou com essa piedade e sempre ajudando os outros, sempre pensando nos demais, catequizando, como eu já disse, as pessoas, as crianças mais novas que ela, até que ela fundou uma ordem religiosa, Imaculada Conceição. E com o passar do tempo, ela veio para São Paulo, aqui no Ipiranga, né? E aqui no Ipiranga, ela fez parte daquela congregação Coração Agonizante de Jesus. Na verdade, ela foi assim, tipo, superiora aqui desse colégio do Ipiranga, que hoje os restos mortais dela estão sepultados aí, né? Ainda. Mas Santa Paulina, ela teve, assim, uma vida de muita luta, muito sofrimento e muita fidelidade. Mas ela sofreu uma injustiça, como todos os santos sofrem muita coisa para se santificar. Não é fácil a vida de um santo. Ela sofreu uma grande injustiça, porque o primeiro cardeal arcebispo de São Paulo foi Dom Duarte Leopoldo e Silva. Esse homem foi um homem muito bom, né? Refinado, inteligente. É tanto que quem construiu a Catedral da Sé, foi ele que começou a construção da Catedral da Sé, construiu aquela Santa Cecília, aquela igreja de Santa Cecília, no Paissandu, aquela igreja do Paissandu. Me parece que também a igreja da Consolação. Então, muitas igrejas requintadas, muito bonita que tem em São Paulo, foi criada, foi construída por esse cardeal, né? E se for olhar nas histórias, sempre tem o brasão com o nome dele, cardeal Dom Duarte Leopoldo e Silva. E Madre Paulina sempre cuidou muito aquele colégio que é do lado do Museu do Ipiranga, viveu por ali e tudo.
E ela sofreu uma injustiça na época desse cardeal. O que aconteceu? Aquelas madame piedosas, sei lá, que estão sempre acompanham também, como as damas de ajudar nos movimentos católicos, falaram alguma coisa pro cardeal difamando Madre Paulina. E ele veio, deu-lhe um puxão de orelha, porque ele acreditou no que ele ouviu, e parece que era uma coisa assim meio grave, e ele deu-lhe um puxão de orelha e tirou ela desse convento e mandou para um sítio em Bragança. Foi um sofrimento muito grande para ela. Primeiro, que ela sabia que era uma coisa injusta. Segundo, que tirou ela da congregação, né? Ela sofreu muito, ficou muitos anos por lá. Mas com o passar do tempo, veio à tona a verdade. E esse homem que era piedoso, justo e refinado, ele reconheceu o seu erro, pegou o seu carro, foi até lá onde estava a Madre Paulina e pediu para ela, ele pediu desculpa, perdão, e pediu para ela que voltasse, que viesse aqui para São Paulo. Ela, por obediência, ela veio, mas ela já não tinha mais aquela saúde, aquela disposição, já estava se sentindo, já estava com a diabetes. E então ela voltou por obediência, tudo, mas ela pediu para que não fosse mais assim, não queria mais ter cargo assim superior a essa grande responsabilidade. Então ela passou o resto da sua vida bordando, costurando, servia as demais na casa, catequizava, evangelizava, mas não com cargos de responsabilidade de direção. A diabetes foi prejudicando. Com o passar do tempo, ela precisou amputar um braço, assim que muitas pessoas às vezes amputam uma perna por causa da diabetes. A diabetes é uma doença muito malvada, que judia muito das pessoas. Aí, ela mesmo assim, ela nunca reclamou, voltou ao passado para reclamar da injustiça. Porque fizeram injustiça comigo, eu não merecia isso, porque todos estão errados. Então, ela nunca se lastimou, nunca fez comentários, né? É tanto que o próprio bispo é quem foi depois, ao reconhecer, e os anos, né, a verdade vem à tona, ele mesmo que foi lá, pediu perdão para ela, se desculpou e trouxe ela para o mesmo local e queria que ela tivesse o cargo de direção, mas ela pediu que não, que ela não tinha mais condições de estar assim, porque a diabetes já estava prejudicando, enfim. Mas foi uma pessoa que sofreu em silêncio. Isso que é muito difícil na nossa vida, só um santo pode fazer isso mesmo. Em silêncio, sem reclamar de ninguém, sem acusar a ninguém que a tinha feito sofrer, e aceitou o sofrimento por Jesus Cristo, né? Bom, aí quando a única coisa que ela lastimava de ter perdido o braço é que ela dizia assim: o meu desejo é abraçar Nosso Senhor. Como é que eu vou abraçar Nosso Senhor se me falta um braço? Não vou dar aquele abraço completo. Mas aí tudo era a única coisa que ela reclamava, de ter perdido o braço, porque não poderia abraçar Nosso Senhor como ela imaginava. Quando tivesse o seu encontro face a face com Deus, né? E então é isso. Mas Santa Paulina teve sempre fama de santidade, porque já em vida aparecia muitas coisas que realmente era como se fosse um sinal de santidade da parte dela. Depois ela
começou, depois que faleceu, é o primeiro milagre que levou ela a ser beatificada, que foi quando o Papa João Paulo II veio para o Brasil e a beatificou lá na sua terra, foi da senhora que tinha uma hemorragia e... Peraí. Ah, quem contou isso de que ela reclamava do braço foi uma freirinha. Agora há pouco tempo, que devia ser muito novinha na época ainda quando a Madre Paulina estava viva, que agora ela está bem velhinha. E tem um sacerdote que eu assisto missa com ele, aqui perto da Via Chieta, que teve a oportunidade de conversar com essa freirinha, que lhe contou muitas coisas da Madre Paulina, porque ela conviveu, teve o privilégio de conviver com a Madre Paulina. Dela que contou que ela falava isso do braço, né? Até meio que também para descontrair as outras, ela falando sobre isso. E ela disse para esse sacerdote que desde que todo o tempo que conviveu com Madre Paulina, nunca ela mencionou nada da injustiça que foi feita com ela. Nunca mencionou de alguém, de quem fez, nem como foi, nem o que ela sofreu. Sabia quem sabia. Soube quem já sabia do acontecido, mas não que ela falasse, né? Porque muitas vezes a gente perde os méritos do que temos que ter por causa de ficar comentando. Ai, fizeram isso comigo, né? Não é justo, não foi justo, foi uma injustiça. Você fica lamentando. Não, ela silenciou, ficou fora, foi viver aquela vidinha medíocre lá longe, distante, né? Mariporã não, Bragança naquele tempo era um lugarejinho fora de São Paulo, um interiorzinho. E não foi viver com toda a simplicidade. Depois o próprio bispo foi lá e a exaltou, trazendo, querendo que ela fosse, mas ela não tinha mais condições, né? E então o primeiro milagre foi esse, da senhora que estava com uma hemorragia e ela já tinha falecido. E tinha acho que tinha uma medalha com o santinho dela. E as freiras do hospital, as enfermeiras, pegaram aquilo e colocaram na senhora e rezaram por ela. E estancou-se o sangue. E foi esse o milagre da beatificação, aqui do Brasil. E aqui também do Brasil teve um outro milagre que acho que contribuiu para a canonização, que foi uma menina que nasceu com um tumor no cérebro, que os médicos desenganaram toda a família. E a avó dela, que tinha muita devoção à Madre Paulina, começou a rezar e pedir, e a menina foi crescendo e o tumor diminuindo. Foi assim inexplicável para a medicina, que a menina se curou, né? Então, Madre Paulina hoje é a Santa Paulina, né? O cardeal São Paulo, naquela época, não tinha cardeal, tinha só bispos, não tinha arcebispo. O primeiro arcebispo de São Paulo naquela época foi o Dom Duarte Leopoldo Silva. Então, a Madre Paulina nasceu em 16 de dezembro de 1865 e faleceu em 1942, né? Ela nasceu na Itália e faleceu aqui em São Paulo, aqui no Ipiranga, aqui pertinho da gente. Por isso que eu achei interessante contar um pouco dessa santa, porque é uma santa que é aqui perto, bem fácil aqui da gente. Quem quiser visitar ela na Avenida Nazaré, o Colégio das Irmãs Agonizantes de Jesus, do Coração Agonizante de Jesus, em frente, do lado do museu, em frente aquela escola de... Ai, meu Deus, tem uma escola lá de biologia, parece biologia, tem as biólogas que trabalham com estudando os bichos, né? Então é isso.
Eu achei interessante falar sobre isso e para que a gente possa ter devoção a Santa Paulina. E aproveitar, vamos, aproveitando essa lembrança, que muitas vezes passa até despercebida, a gente vai deixando passar o tempo, vai se esquecendo. Vamos invocar Santa Paulina para que ela nos ajude a pôr fim nessa pandemia, pôr fim nessa situação que o Brasil está passando e o mundo, que, assim, ela interceda pelos governantes, pelas autoridades e civis e religiosas, né? Pela santificação dos sacerdotes. Vamos começar a ter uma devoção com Santa Paulina, até se for o caso fazer uma visita um dia aí onde ela está sepultada. Ah, então essa freirinha que contou para o sacerdote essa história do braço dela, ela também contou assim, que hoje cobre-se diferente, com um véu os caixões, né, quando a pessoa vai ser sepultado. E naquele tempo era colocado assim muitas flores, principalmente quando era uma Santa Virgem, umas florzinhas assim delicadas que cobria todo o caixão. Então, o pessoal que vieram ao velório de Santa Paulina, como sabia a fama de santidade que ela tinha, aqueles que já tinham uma certa devoção com ela em vida, cada um quis pegar uma coisinha, por exemplo, uma pétalazinha para pôr dentro de um livro, para guardar em casa de lembrança, para marcar na Bíblia. E o que a senhora diz é que assim, que a freirinha mais idosa disse assim, que no final, na hora do sepultamento, estava peladinho o caixão, não tinha mais nenhuma flor. Porque cada pessoa quis ter como uma relíquia aqui do caixão que retiraram. Então, tal era a fama de santidade de Santa Paulina, né? Então ela morreu mesmo com uma fama de santidade, por vários motivos. E o mais interessante foi esse, dessa injustiça que ela sofreu, né? Que é dolorido a gente ser condenado injustamente. Mas o próprio Cristo foi assim, condenado injustamente. Mas já veio para, como diz assim, seguir os passos de Jesus é passar por tudo isso, né? Então eu paro por aqui, nós vamos ver se a gente consegue ter uma devoção mais séria, mais próxima e contar muito com a ajuda da Madre Paulina para essas situações que nós passamos hoje, por essa juventude transviada que está acontecendo no mundo. Enfim, pedir ajuda por toda a humanidade, por todas as dificuldades.